Graça e paz a todos, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos estão lendo muita coisa por aí, mas eu peguei esses dias um jornalzinho e lá o tema é Plena Salvação de Deus. Quando ele trata da doutrina da regeneração, ele diz assim: a plena salvação de Deus tem 5 aspectos subjetivos. Nesta lição veremos o primeiro, a regeneração. E lá vem definição de regeneração. Firme o pé aí. Regeneração significa que além da vida recebida ao nascer, recebemos outra vida, a vida de Deus. Religiosamente parece amém, né? Mas diz, além da vida com que nascemos, recebemos outra vida que vem de Deus. Nós acabamos de cantar agora há pouco que na nossa morte perdemos a nossa vida. E na sua ressurreição nós ganhamos realmente a vida de Deus. É um esforço para subverter as Escrituras. Que a palavra de Deus fala de uma substituição de vida. Mas o homem insiste numa adição de vida. Colocar sobre a vida perversa do homem a vida de Deus. Aí, meus amados, cria-se um grande conflito. A senhora que tem lá uma lata de lixo, cheia de lixo, não vai mandar colocar leite dentro da sua lata de lixo. A senhora sabe que vai criar ali um conflito. Vai perder tudo. E assim, colocando sobre a nossa velha vida, a vida de Deus, está tudo danado. É aquele esforço pelas duas naturezas. Põe-se a vida de Cristo em cima de uma vida ímpia e a gente fica com as duas naturezas. Aquele passo que a gente dá para o diabo é a velha natureza. E aquele passo que a gente dá para Deus é a nova natureza. Eu me lembro de um homem, aliás um líder, tão imoral, com esta heresia, que foi-lhe perguntado: por que o senhor, diante da classe do seminário, o senhor prega palavra bonito? E o senhor é maravilhoso. Depois o senhor sai da classe, o senhor com as próprias alunas do seminário, o senhor é um imoral. E ele ainda reprimiu os seus interlocutores, dizendo o seguinte assim: vocês não sabem? Uma pessoa regenerada tem duas naturezas. Quando eu estou lá diante da classe, eu estou na natureza de Cristo, na natureza divina. E quando eu saio de lá, eu fico na minha. Mas a Bíblia não aceita isto. Vamos falar juntos? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não há mistura. A Bíblia não aceita isto. Primeiro a extração do velho homem, depois o estabelecimento do novo. Não existe, meus amados irmãos, coisa melhor do que ficarmos seguros na palavra. Vamos continuar falando em nome do Senhor em santidade. Romanos 11:36. Junto com Hebreus 10:12. Vamos falar juntos esta leitura de Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E Hebreus capítulo 10, versículo 12, que diz o seguinte: porque aqueles, os nossos pais terrenos, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, nosso Pai Celeste, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Espírito Divino, esta palavra. Louvamos o nome de Cristo, louvamos a Trindade Santa, porque Tu és o Deus que fala. Fala e age.
E a tua palavra vem fazer a tua obra em nome de Jesus, sobre cada pessoa aqui. Amém. Amém. É a palavra santidade. Santo. Santo significa separado para o uso exclusivo do Senhor. Eu acho que não precisa escrever isto. Vamos falar juntos? Santo é separado para uso exclusivo do Senhor. Em qualquer lugar que se pergunta, qualquer crente tradicional, você sabe o que é santidade? Santo é separado, santidade é separado. Exato. E então aqui está a palavra santidade, ou santo, é separado para uso exclusivo do Senhor. Eu queria que os irmãos agora guardassem 3 palavras. A primeira é esta palavra ímpio. Ímpio, que significa um indivíduo torto por nascimento e que não tem poderes para produzir o bem. É como uma régua torta, não é, irmã? Toda vez que a senhora vai riscar com aquela régua, sai como? Torta. Sai torto porque a régua é torta. E o ímpio, segundo diz o texto lá, não tem capacidade de praticar o bem. Muitas vezes começa um dia pela manhã, né? Bom, hoje eu vou ser bonzinho, hoje eu não vou explodir com ninguém, hoje eu não vou cobiçar nada, mas levanta às 7, às 9 horas já fez tudo o que tinha proposto não fazer, porque a impiedade é uma coisa do seu coração, é uma lei maligna que não dá para se desviar dela. Porém, a palavra de Deus nos mostra agora do outro lado, este antídoto de ímpio é o santo. Santo. Então, santo é aquele que Deus tem separado para seu uso exclusivo. Agora entra a terceira palavra que eu disse aos irmãos. A primeira é o ímpio, que não tem capacidade de praticar o bem. O santo é aquele que está separado para o uso exclusivo do Senhor. E agora nós temos a palavra profano. O ímpio não é profano. O ímpio é corrupto. Outro dia eu vi essa expressão lá, de cabo a rabo. Ele é corrupto. A palavra profano é uma mistura de coisas santas com coisas sujas. Profano seria, a essa altura, um santo fazendo uma coisa que não é santa. Profanar sempre foi partindo da santidade e lançando-se sobre esta santidade a corrupção, a sujeira. Os irmãos guardem estas 3 palavras. Lembrem-se que o ímpio não é profano, o ímpio é ímpio. A palavra ímpio significa 100% imprestável. E a palavra santo é 100% dedicado ao Senhor, aproveitável. E a palavra profano é esta mistura do santo com as coisas que não são santas. E é daqui que então vamos passar para o ponto referente à obra que Deus procurou realizar neste mundo desde que a raça humana caiu. O plano de Deus, partindo dali da queda da raça humana, foi resgatar o homem. E aparece, no caso do resgate do povo de Israel do Egito, no capítulo 19
de Êxodo, versículos 5 e 6, assim que o Senhor Deus resgatou aquela nação da escravatura, resgatou aquele povo por um processo maravilhoso, tremendo. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A confissão parte deste princípio, é que Deus resgatou para si um povo, e esse povo se chama Israel. E segundo conhecemos a história, esse povo nunca aceitou esta santidade, esta santificação que Deus lhe havia proposto. Sempre mostrando ser um povo desobediente, um povo rebelde, um povo contrário, um povo que a Deus não agradava de maneira alguma, até que o Senhor lançou fora este povo. Isto ainda continua no capítulo 7 de Deuteronômio, os versículos 6 a 8, Deuteronômio 7, de 6 a 8, mostrando-nos mais uma vez que o plano de Deus era santificar para si uma nação, um povo. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, e de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Aqui estamos falando do resgate do povo de Israel. E Deus ainda afirma que Ele fez isto não porque esse povo merecesse alguma coisa, ou pelas boas obras que houvesse feito, mas porque era um povo amado. Deus resolvera amar esta gente, e então deu-lhe esta graça do resgate. Mas, meus amados, esse povo nunca correspondeu nem ao resgate, nem a esta santidade para a qual o Senhor havia colocado, para o qual o Senhor havia chamado este povo. Em 14:2 de Deuteronômio, nós ainda encontramos esta mesma expressão. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus. Esta palavra, pode ler. E o Senhor te escolheu para lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Ficou um pouco esquisito isso, não é? É povo santo, e o nível que eu vos tenho colocado é acima de todos os povos da face da terra. Por quê? Porque é santo. Porque o Senhor resgatou este povo para a santidade. Mas, olhando para a história de Israel, meus amados irmãos, o que tem acontecido é que parece-nos que este povo tem sido o mais baixo de todos os povos de toda a terra. Isto olhando para a sua história. Desde aquele dia quando Pilatos lavou as mãos do sangue de Jesus, dizendo: lavo as minhas mãos do sangue deste justo, este povo gritou ali no Sinédrio que o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e sobre as cabeças dos nossos filhos. Você conhece a história do Holocausto? É um pedacinho só do que este povo tem experimentado na história. Isso por quê? Porque é um povo santo, sabe? Que se profanou, é a palavra agora que nós estamos tratando. É a profanação desse santo. Ao ponto do povo de Israel perder o direito desta graça salvadora, e ela se estendeu
para os gentios. Graças a Deus. Graças a Deus que aquele povo não foi fiel. E Deus não perdeu a parada. Porque se este povo, esta nação, não for fiel, então eu vou estender esta graça ao mundo inteiro. Paulo comenta isto dizendo: foi uma sorte para nós que eles não fossem fiéis, porque nós pudemos participar desta salvação, que antigamente ela estava no sentido nacional, agora ela se torna universal. Depois desse ponto, meus amados, eu queria chamar a vossa atenção para o capítulo 50 do Salmo, os versos 16 e 17. É isto mesmo que sempre aconteceu, acabamos de ler agora no boletim, este esforço por buscar a Deus sem uma santidade real. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitares os meus estatutos e em tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti? Esta é a posição divina. Ele jamais aceitou, meus amados, esta religião de ímpios. Eu uma vez ouvi alguém comentando sobre o arrebatamento. Então ele disse o seguinte, eu não havia pensado isso. Ele me despertou a atenção para esse ponto. Disse: depois do arrebatamento, depois que não houver mais na terra graça para a salvação de pecadores, depois que não houver mais oportunidade para a salvação de ninguém, daí em diante o povo vai ficar muito religioso. O povo vai encher mais os templos do que os estádios de futebol. O povo vai encher os estádios para as pregações e estudos bíblicos e mais um mundo de coisas, mas não haverá mais nada. Isso tudo será a própria religião na sua formalidade. É o ímpio insistindo por uma religiosidade sem a santidade. E no Salmo 30, o versículo 4, naquele tempo, disse aquele pregador sobre pós-arrebatamento, vai haver muito louvor, vai haver muito coral, vai haver muito conjunto, vai haver muita bateria. Eles vão adotar bateria 500 vezes maior do que essa que a nossa irmã toca aqui na igreja, sabe? É para produzir um som assim de encher o mundo. Eu conheço muita gente que faz questão de muito barulho para expressar santidade. Isso está completamente, parece-me que é uma fuga da santidade. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Eu me lembro que uma vez um irmão muito simples assumiu a direção de uma congregação, e ele pegou e mandou escrever um papel com uma série de proibições. Uma série de proibições. Mas aqui nesse texto nós poderíamos pensar nesta proibição: você que não é santo, lembre-se que os seus cânticos não são louvores. É proibido louvar. É proibido louvar. A quem? A quem não é santo. Não tem importância que você pense, então esse povo é um povo acima dos outros. Exatamente, foi o que Deus ainda disse ali: e eu vos santificarei, farei de vocês uma nação acima de todas as outras. É proibido louvar, se não for santo. Mas pode cantar. Cantar pode. Parece que é o texto de Amós 5:23, dizendo que vocês cantem. Cantem. Mas não é o louvor dos santos. O ímpio pode cantar, o profano pode cantar, mas só o santo pode louvar, pode realmente salmodiar, é a grande palavra.
Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Afasta de mim não os teus louvores, mas os estrépitos dos teus cânticos. Eu fui verificar a palavra estrépito, parece mesmo com esta palavra que nós conhecemos lá na roça, estrepe, aquele espinho que entra no pé da gente. Deus está dizendo: estas cantarolas estão ferindo o meu ouvido como se fossem espinhos. Por quê? Porque não é louvor de santo. A coisa está ali, irmãos. Então é para cantar mais baixo, é para cantar mais afinado, é para cantar em dó ou em si, ou em mi, ou em fá. Não é bem isto, é para cantar com santidade. Aí o cântico se torna louvor. Isto porque Deus faz a acepção desta humanidade entre um povo santo e um povo ímpio. E Ele está zelando exatamente contra a profanação dos santos. Nós vemos agora que Cristo veio. Cristo veio. Esse agora para trazer primeiro esta salvação aos judeus, que definidamente e definitivamente a rejeitaram. Mas em Lucas capítulo 1, falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, os versos 74 e 75, mostrando a missão de Jesus e o resultado, o que é mesmo que era para ser feito. De conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. A minha versão diz todos os dias da nossa vida, mas é isso mesmo. Em santidade e justiça perante Ele, por quanto tempo, meus amados? Agora o boletim ainda abordou isto, não é? Corremos para a igreja para parecermos santos. Mas o texto está dizendo, esta santidade não é durante 1h30 de culto na igreja. É para se dar todos os dias da nossa vida. O que escapa disto é hipocrisia. Os irmãos, por favor, acompanhem esse estudo, levantando desde já esta pergunta: e como nós poderemos ser santos desta maneira? Levante esta pergunta. Não levante uma contestação ignorante. Ninguém é santo e ninguém é possível, não é possível ser santo. Esta contestação é ignorante. Esta contestação ignora, em primeiro lugar, o poder de Deus de transformar um ímpio em santo. E está ignorando o máximo. Porque depois de você dizer, eu não sou santo e ninguém é santo, você fechou os olhos para o poder de Deus que pode fazer de você um santo e de muita gente santa. Vamos continuar. Esse Cristo veio com a finalidade de proceder uma salvação santificadora. Sabe como é que chama esta palavra da salvação santificadora? Ela se chama resgate. Resgate. O que é mesmo santidade que nós havíamos definido a princípio? É Deus separando para seu uso exclusivo. É a palavra resgate. A palavra resgate. Eu não quero nada emprestado de você, sabe por quê? Porque o que você me empresta, eu fico usando e você também. Então Ele não veio emprestar os pecadores para adorá-lo. Conheço pastores que fazem assim, vão emprestar as congregações para promoverem os seus trabalhos especiais lá. Eles não têm congregação, então tomam emprestado das outras igrejas. Eu me lembro de um pastor que reclamava: fulano de tal, pastor fulano de tal, chegou aqui na cidade, tomou 60% da congregação dele, tomou das outras igrejas. Muitos foram para a igreja dele, outros voltaram, e assim uma confusão danada. Jesus não veio fazer esta obra de empréstimo. Ele não veio tomar pecadores,
emprestados para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo, mas ele veio resgatar a cada um. Mateus capítulo 20, versículo 28. Por favor, você pense bem nesta palavra resgate. Mas é preciso também verificar quanto ele pagou por esse resgate. Quanto foi o preço desse resgate? Quem sabe não pagou direito. Quem sabe ele comprou-nos a prestação. Eu me lembro quando eu era garotão, eu fiquei contente porque eu podia comprar um terno à prestação. Então comprei o terno, dei a entrada, depois se a minha mãe não pagasse, eu não sei o que eu ia virar. Um negócio de prestação. De certo, o vendedor tinha que me tomar o terno. Porque, não senhores, a palavra resgate não deixa dívida nenhuma para trás. A palavra resgate é uma compra consumada, cabal. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quanto custou este resgate? A vida. Você já mediu? Já pesou? A palavra chama isto aqui de bom preço. A palavra chama isto aqui de precioso. Tudo aquilo que você paga, o valor você comprou pelo valor. Mas aqui nós fomos comprados pela vida do Senhor. Esse preço está infinitamente mais do que valemos. E há muita gente aqui que não se salva porque tem o orgulho de achar que vale alguma coisa. Mas a coisa preciosa está em que a vida que Ele deu pelo nosso resgate está infinitamente acima do que nós valemos. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A palavra santo está aqui. Um povo exclusivamente seu. Um povo exclusivamente seu, que ele comprou com direito justo e acima de justo. Qual foi o preço? Esse versículo está dizendo: a si mesmo por nós. Ele se deu a si mesmo. Em 1 Timóteo capítulo 2, nós temos ainda os versos 5 e 6, mostrando outra vez que preço foi pago. E nós vamos ter isto sempre presente. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Vamos levantar uma pergunta: onde foi que o Senhor Jesus Cristo deu esta sua vida por nós? Onde foi que Ele se deu a si mesmo por nós? Onde foi colocado este preço caríssimo por nós? Foi na cruz? Foi na cruz? Então foi na cruz. Foi na cruz. Irmão Miguel, o irmão compra um relógio que vale $3, mas o irmão pagou por esse relógio $300 mil. Quanto vale esse relógio? E qual o seu valor representativo agora? Não brinquem comigo. Eu não sou nada, mas aquele que me comprou pagou um preço
do qual vocês não devem abusar. Eu me lembro de um homem que foi encontrado na estrada, caído, como morto. Mas era um homem culto, falava diversas línguas, estava ali jogado. Esse homem foi recolhido e foi levado para um hospital de médico, de medicina, de exame, uma escola de medicina. E o colocaram ali e começaram os médicos a conversar sobre o que iam fazer do aproveitamento daquele corpo que ali estava. Mas ele não estava morto. E os médicos começaram a conversar em latim entre si e ponderando isto. Mas a certa altura um deles disse: bem, mas também o que tem? Podemos experimentar, não é? Porque se não der certo, vamos perder aí a vida de um ser que não vale nada. Então, este paciente falou em latim com os médicos: tendes na conta de nada uma pessoa que custou o preço do sangue redentor do Senhor Jesus Cristo, o precioso preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Estes médicos levaram choque e tomaram outras atitudes. Agora vale a pena lembrar que nós não valemos nada. O relógio vale $3, mas o preço que foi pago é agora o seu valor representativo. Ele nem mais vale $3, porque ele vale o que foi pago. Se você perder o relógio, você não vai dizer eu perdi $3. Você vai dizer eu perdi $300 mil, porque foi o preço que foi pago. E ele então é hoje para nós o preço do nosso resgate. Agora a palavra resgate é pagar um preço a fim de possuir. Esta é a palavra-chave da santidade, meus amados. Eu sou santo porque sou do Senhor. Sou do Senhor porque Ele me comprou, Ele me resgatou, Ele me possui por direito absoluto de compra. O pastor falou no boletim sobre honestidade. E honestidade é dar ao dono o direito do que é seu. Em Hebreus 10:10, nós temos aqui agora a palavra santificados pela oferta do corpo de Jesus. Quando você ler a palavra oblação aí, você pode usar a palavra oferta. É nesta vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Amados irmãos, santidade não é usar cabelo comprido, saia comprida, não usar bigode, ou não usar barba, ou sei lá. Eu me lembro de uma senhora que veio me dizer que eu não devia usar aquele lencinho do bolso, porque isso representava o mundanismo, não é? E eu peguei, tirei o lencinho do bolso e fiquei mais santo agora, porque não uso o lencinho de bolso. Mas a razão da nossa santidade está baseada neste ponto, meus amados, em que o Senhor Jesus Cristo se ofereceu. Eu estou conhecendo aí alguns casos de mulheres que viram umas tais santas, que dizem que é para não viver mais nem maritalmente com o seu próprio esposo. Ficou bem esse negócio. Isso aí nunca foi santidade, meus irmãos. Isso aí é uma coisa digna até de escárnio. Santidade está baseada nesta coisa gloriosa do fato dele ter se oferecido na cruz do Calvário para nos santificar.
Não tenho medo de orar o Salmo 86 com todo o meu coração, em todo o tempo, porque reconheço que estas palavras no versículo 2, guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Guarda a minha alma, porque sou santo. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. É verdade. E Romanos 7,4, mostrando-nos mais uma vez o que ele fez para nos santificar. A palavra santo, meus amados irmãos, não escapa desse termo. Sou dele, pertenço a ele. Eu não me pertenço e não pertenço a mais nada. Isto é que é ser santo. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos relativamente à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. E o fato de pertencermos ao diabo, a princípio, vamos olhar para o texto de 1 João 3,8. Gente que não acredita que é do diabo. Eu também não acreditava. O que seria de mim, o que eu faria com uma pessoa que chegasse e dissesse, você é um pastor do diabo? Nunca ouvi alguém me falar isso, de certo? Eu acho que eu ia ser do diabo mais uma vez. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A outra versão diz aquele que comete o pecado é do diabo. Mas aqui em Romanos 7,4, nós lemos que, meus irmãos, fostes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, vocês não sabem, para pertencerdes a outro. Quem é esse outro? Porque ao primeiro a gente já pertencia por natureza, por nascimento. Eu estou meio preocupado com essa ideia da nova era, não com a ideia da nova era, com os irmãos que estão preocupados com a nova era. Você veja aqui a definição de nova era. A base do sistema de nova era, as suas ideias desse movimento é a fé num governo interno no nosso planeta, através de uma hierarquia de seres espirituais ou supostos mestres da sabedoria, os quais na verdade são demônios. Parece que esse pessoal aqui está com medo que o mundo venha a ser entregue ao governo dos demônios. O irmão entendeu isto? Acham que este mundo venha a ser entregue aos governos de demônios. Você quer abrir a sua Bíblia em 1 João 5,19? Faça favor de ver aí. Nós não estamos com medo que a nova era vai entregar o mundo ao governo do diabo. Não estamos com medo disto. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Seria a mesma coisa, minha irmã, que a senhora viesse me oferecer de presente este relógio. Eu ia dizer, não aceito. Sabe por quê? É meu. Não faz muito tempo eu encontrei um pastor, que eu sempre tive na conta de muito espiritual, mas a aparência pode enganar. Ele disse, Satanás é um mentiroso tão grande, desde o princípio. Ele veio dizer a Jesus que os reinos do mundo pertencem a ele. Isso é uma grande mentira. Eu ainda fiquei pensando, se fosse uma grande mentira, Jesus teria dito para Satanás, os reinos do mundo não te pertencem. Mas Jesus ficou quieto diante desta verdade, porque o diabo estava dizendo isto, que o mundo inteiro está no maligno, o mundo inteiro está nas mãos dele, foi entregue de bandeja nas suas mãos, o mundo está no maligno. E o Senhor Jesus várias vezes declarou que o diabo é o príncipe, é o governo, é o senhor deste mundo.
14:30 de João. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Quem é o príncipe deste mundo, meus irmãos? É o diabo. Essa nova era que está com medo que o mundo vá ser entregue ao diabo. Eu estou rindo disto. É engraçado que na hora o diabo vai dizer: vocês prepararam o mundo para entregá-lo a mim? Eu não aceito. Isso aqui é meu desde que Adão se submeteu ao meu governo lá no Éden. Ele está controlando estas coisas. Irmãos, esse negócio de nova era, quando eu olhei bem isso aí já era. Não vejo novidade nisto. Depois aparece aqui um comentário: desse modo, na pretendida nova ordem mundial da nova era, já não há mais lugar para o Deus dos cristãos. Em seu lugar, Lúcifer deverá ser entronizado. O que é que Jesus disse desse Lúcifer? Ele é o príncipe deste mundo. João 12:31. Quem é que vai entronizar o diabo? O senhor Lúcifer, venha cá, nós vamos entronizá-lo aqui, para o senhor ficar dono do mundo. Eu não preciso disso aí. Seria a mesma coisa que hoje chegássemos ao governador do estado de Paraná, Roberto Requião, fôssemos lá dizer: nós viemos aqui numa comissão, não é? Formamos aqui uma frente social para lhe entronizarmos, lhe darmos posse do governo do Paraná. Ele vai rir desta comissão, ele vai rir desta entidade. Isso eu já sou, agora eu já sou. E o Lúcifer vai dizer a esses tolos: eu já sou dono disso aqui desde o começo, desde Adão. O que vocês vão fazer? Vão me entronizar? Eu já estou no trono. Foi lido esse último texto? Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. É isto. O irmão havia lido que Jesus ainda disse: e o príncipe deste mundo nada tem em mim. Nada tem em mim. Em João 16, ele é o príncipe deste mundo. Verso 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Inclusive, já está julgado. Agora, os santos não estão debaixo do governo do príncipe deste mundo. Amém. Os santos nasceram de novo. João 5, 1 João 5, 18. 1 João 5, 18. Nasceram de novo. Este povo não pertence ao primeiro dono. Na morte com Cristo, passamos a pertencer a outro dono. Recebemos, Dr. Newton, uma nova marca, a marca da nova fazenda para onde fomos transportados, do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Lá de certo era IT, a marca, império das trevas. Agora, como é a nova marca? FA, Filho amado. É a nossa marca agora. A de Jesus ou a nossa? É a mesma coisa, tanto a dele como a nossa, porque ele nos fez filhos amados nele. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sim, eu sei que o diabo tem planos terríveis para este mundo. A sua missão é tríplice, vocês já conhecem. Quando Jesus o chamou de ladrão, disse ele: não vem senão para roubar, matar e destruir. Ninguém espera coisa boa nesse mundo por causa do governo de Satanás, do Lúcifer. Ele não vai ser entronizado nada. Nova era está aí com uma coisa inócua, uma redundância. O diabo já está entronizado. E o seu governo está aí. A evidência está aí nas coisas que estão acontecendo. E então, neste ponto,
vimos que os filhos de Deus, os resgatados, os santos, não vivem no pecado, porque o pecado é do diabo, e o versículo 18 ali, não foi? 1 João 5,18, e o maligno não toca. Se não toca, então não governa. Se não toca, então não exerce o seu reinado sobre ninguém dos santos. E daqui, meus amados, eu quero chamar a vossa atenção para este ponto. Deus quis fazer de Israel um povo santo. E agora, na cruz do Calvário, Ele levantou um povo santo. Este povo santo, eu tenho que chamar a esta altura de verdadeiros cristãos, porque ele aqui diz que, deste modo, a pretendida nova era, ou nova ordem mundial da nova era, já não há mais lugar para o Deus dos cristãos. Nunca houve. E nem pretendemos que esse Deus venha reger esse mundo perverso. Mas sim que Deus venha regenerar o seu povo e depois fazer um novo mundo santo para viver um povo santo. Depois disto, a palavra de Deus nos mostra em Levíticos 27, versículos 28 e 29. Porque ali nós vimos que fomos santificados pela morte. Não a morte de Cristo, mas a nossa. A nossa com Cristo. E esse texto de Levíticos nos mostra isto. 27, versos 28 e 29. Todavia, nenhuma coisa consagrada ao Senhor por alguém, daquilo que possui, seja homem ou animal, ou campo da sua possessão, será vendida nem será remida. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Nenhuma pessoa que dentre os homens for devotada será resgatada. Certamente será morta. A palavra diz que tudo que é santificado ao Senhor aqui não pode ser mais dessantificado. A palavra é profanado. Não pode mais. Deus não aceita isto. Você dedicou ali uma oferta para o Senhor. Esta oferta é santa. Eu vim pedir de volta aquele dinheiro que eu entreguei. Você até pode levar, mas aquilo vai lhe servir de um grande mal, porque o Senhor não aceita. Resgate daquilo que já lhe foi, que Ele já resgatou. Aí seria um segundo resgate. Mas olhe bem para o fim do versículo 29, dizendo que a coisa se selará por um processo que está escrito. O que está escrito? Certamente será morta. Morte. Por isso que a minha religião não funcionava, não tinha morte. Mas naquele dia que eu descobri que eu precisava morrer para que a coisa funcionasse, passei a clamar ao Senhor pedindo a minha morte, e quando eu cheguei à certeza desta morte, digo, agora eu sei que eu sou do Senhor. Agora eu sei que sou do Senhor irresgatavelmente. Não tem jeito mais de não ser mais do Senhor. É como uma coisa que se queimou, que não pode mais agora voltar de cinzas para o corpo anterior. Aquele que morreu não tem mais agora lugar para... Eu me lembro de um pastor que disse que o homem velho dele tinha sido crucificado com Jesus e que ele tinha certeza. Eu digo, muito bem, então vamos orar a Deus, vamos dar graças por isto, não é? E quando nós começamos a orar, ele começou a fazer esta oração: oh Deus, eu te agradeço porque o meu homem velho foi realmente crucificado com Jesus. E ele, mas tem hora, Deus, que esse homem velho se desce da cruz e vem fazer miséria na minha vida. Digo, isso é brincadeira. A obra de Cristo não tem retorno. Eu nunca achei que oração tivesse piada, essa parecia.
2 aos Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange ao ponto de julgarmos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Morremos com ele no verso 14. E no verso 15 ficamos santificados. Não há mais lugar de uma vida egoísta. Não há mais lugar para uma vida neste mundo. Não há mais lugar para uma vida perversa. Mas uma vida dedicada ao Senhor. Eu sei que alguém me levanta uma pergunta aqui. Escuta, o Senhor está falando da nossa vida dedicada ao Senhor. O nosso ser dedicado ao Senhor. Mas eu tenho bens. Então esse é o caminho maravilhoso. Então tudo que eu sou e tudo que eu tenho estão santificados a Ti. Eu tenho bens e esses estão todos santificados ao Senhor. E se você tem alguma coisa, santifica isso tudo ao Senhor. Eu me lembro de um irmão que uma vez roubaram o carro dele, e ele disse: não estou impressionado, não estou amolado, que aquele carro foi santificado ao Senhor. Quando foi dali uns dias, foi muito engraçado que na mesma garagem de onde os ladrões tiraram o carro, eles puseram o carro. Mas ficou demais. Ele disse: mas estava santificado ao Senhor. Quando eu vi que o carro não estava mais na garagem, eu voltei para o quarto. Eu não corri para o telefone chamar a polícia, não. Voltei para o quarto e disse para minha esposa, ele é um pastor. Ele disse: meu bem, carregaram o nosso carro. Luiz Silvio Santos Fernandes. Aqui tem quem o conhece. E a Célia disse: mas e agora? Eu disse: agora vamos orar ao Senhor. Tu sabes, Senhor, que aquele carro é teu, aquele carro está no teu reino, é para a tua obra. Ele é teu. Nós te agradecemos, porque o Senhor não vai nos deixar perder esse carro. E ele disse que uns 2 dias depois, ele notou que um carro parou bem à porta da casa. Não foi dentro da garagem, né, que eles entregaram o carro, mas o carro parou bem à portinha da casa. Ele disse: alguém está chegando. Já era madrugada. Ele foi lá, abriu o vidro da janela, disse: meu bem, venha cá. Que carro é aquele que está ali? Ela pulou no pescoço dele e disse: mas esse Deus é maravilhoso. Maravilhoso porque temos santificado a Ele tudo o que temos. E se for para perder também, está perdido, não tem nada não. Está tudo santificado ao Senhor. E deste modo, meus amados, esta palavra de Deus continua nos mostrando que fomos resgatados e fomos mortos no seu corpo para pertencermos a Ele. E em Romanos 14, de 7 a 9, encontramos esta confissão gostosa, esta confissão que a minha alma enche-se de alegria, de louvor, de fervor, de felicidade. Eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Ninguém mais tem direito a mim e sobre mim coisa nenhuma. Não estou com medo do diabo, eu sou daquele que é maior. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Eu gostaria de recitar com os irmãos esse trecho: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você quer recitar isso, nem que seja da boca para fora? Vamos lá. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se não der para ser, você ore a Deus dizendo: Senhor, muda a minha situação. Tu estás vendo que eu não estou conseguindo ser sincero nisto. Não posso dizer que eu sou teu, que eu sou tua.
Eu não posso ser teu vivendo no mundo, eu não posso ser teu vivendo para o diabo, eu não posso ser teu vivendo para o pecado, eu não posso ser teu. Então, tem misericórdia, conserta a minha situação. Deus tem resposta para o coração humilde. Foi o ponto que nós ainda destacamos no boletim de hoje e que eu faço questão de repetir. Não há progresso sem honestidade. Não pode haver desenvolvimento sem o reconhecimento verdadeiro das nossas faltas. Admitir e confessar os nossos pecados é o primeiro passo para a libertação. E confessar pecado a esta altura basta isto: Deus, eu não posso confessar que eu te pertenço. Tem misericórdia de mim. Estou falando com honestidade agora, não posso confessar que eu te pertenço. E finalmente, Romanos capítulo 13, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 13. Ih, irmãos, isso aqui vai até o 22, mas vamos ler o 13 a princípio. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A outra versão diz apresentar. A sua versão disse oferecer. Isto me obrigou a ir lá para o original e descobri que a palavra paremi significa, ou paremi, estou aqui na tua presença entregue. A esta altura, por um gesto honesto, porque eu te pertenço. Paulo disse para Filemão: eu estou devolvendo Onésimo, porque ele é tua propriedade, e ninguém tem o direito de ficar com ele, até que eu precisaria dele, mas eu não vou ficar porque ele é teu. Passo de honestidade que Paulo deu aí, mostrando que o seu se entrega ao seu dono. E esta palavra então, entrego-me, estou aqui presente, entregue nas tuas mãos. Nós temos outra forma desta palavra, é para estar no, que é ofereço-me para sempre ao Senhor. Ofereço-me para sempre ao Senhor. E se você não pode dizer isto, você não pode dizer nada de santidade. É por isso que hoje se escarnece de santidade, porque a santidade é isto, ser do Senhor, com toda a honestidade. Temos ainda a outra forma da palavra, para estesai, que é coloco-me nas tuas mãos, ofereço-me, entrego-me. É o que está nesta palavra, apresentar ou oferecer. Entrego-me ao Senhor. Você que nasceu de novo, você que tem uma experiência de regeneração, não admita a profanação da sua vida. Nós temos aqui os textos mostrando que profanação seria se fazer amigo do mundo, se fazia entregar-se ao mundanismo, entregar-se à bebedeira, entregar-se a coisas profanas, a coisas que não agradam ao Senhor. Ele nos resgatou para si. Não se meter em julgos desiguais, sabem? Julgos desiguais. Por isso, porque Ele, quando nos resgatou, Ele nos deu um só jugo. Qual é o jugo? Tomai sobre vós o meu jugo, o meu único jugo. E que bom é a gente ficar debaixo deste jugo. Eu sei que alguém dirá: eu quero a minha liberdade para viver no pecado. Tem liberdade e pagará por ela. Mas os santos são aqueles que estão entregues nas mãos do Senhor, pelo preço do resgate que custou a vida do Senhor Jesus Cristo. E estas pessoas morreram nele para ficarem pertencendo a Ele, para nunca mais deixarem de o ser. E agora nele nós nos rendemos, nos entregamos, vivemos, e para dizer a verdade, meus amados, estamos bem felizes pertencendo ao Senhor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo,
Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.